Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Pode Fica. Olha só, gente, hoje o amor está no ar aqui nessa sala. Eu estou recebendo um casal muito querido. Na verdade, eu já recebi a mulher, a esposa dele, que é a Dani Estival. E hoje eu estou recebendo o marido, que é o João Pedro Estival, para que a gente fale sobre casamento na juventude. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre casamento cristão na juventude, é meio que um episódio 2, né, Dani, do nosso início. É uma continuação, né? É uma continuação. Fica aqui, porque hoje o papo vai estar um papo muito que edifica. Gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada, é uma honra estar aqui de novo. Ah, que coisa Conversando boa. antes, eu tava achando que eu só ia voltar depois de ter filho. Fica demorar mais, mas estou muito feliz. Super antecipamos, então. Super. Gente, eu quero começar o nosso podcast. Separei aqui um versículo bíblico, na verdade, tá? E aí eu vou lê-lo e depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então ele tá em Marcos, agora eu não me lembro o número, mas diz o seguinte: mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois se tornam uma só carne. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. A pergunta é: e aí, são uma só carne? Ai, somos isso. Agora sim, né? Depois que nós casamos, uma só carne, uma só carne, um só espírito, um só propósito, um só tudo. É isso aí. É interessante ver que Deus, essa é a vontade de Deus que está sendo cumprida, né? E nós só estamos apenas seguindo aquilo que Deus preparou, né? A gente só está vendo que Deus organizou tudo. E realmente, Deus alinhou todas as coisas. Sim. Deus alinhou o propósito, Deus alinhou o nosso chamado, nós estamos vivendo aquilo que Ele preparou. Nós somos uma só carne. Um só sonho, um só propósito, não é não? É verdade. Percebe? A gente tá até igual agora, não é verdade? A gente tá pegando a mania um do outro. Nossa, impressionante. Eu quero aproveitar para perguntar para vocês, até porque esse podcast aqui, né, o meu desejo no meu coração é que ele atinja principalmente aqueles jovens que não conhecem, sabe, esse caminho. Então, uma só carne, João, explica para essa galera de um jeito bem facilzão, o que é esse negócio de ser uma só carne? O que é ser uma só carne com a sua mulher? Ó, uma só carne é você compartilhar, nós somos, né? Corpo, alma e espírito. Então, muito fácil de você entender, né? Corpo, nós agora estamos juntos, né? Então, a gente tem intimidade um com o outro. Então, o corpo faz entender, não precisa ser mais explícito, não. Alma é desejo, sentimentos, emoções, propósitos, né? Nós temos um só. Então, agora nós compartilhamos os mesmos sentimentos, estamos juntos um com o outro. Quando um tá triste, o outro tá triste junto agora. Estamos acompanhando um ao outro, não é verdade? Acompanha as dificuldades, as alegrias, comemoramos as conquistas uns dos outros, porque agora nós somos uma só casa, um só local para nós comemorarmos. E espírito também, compartilhando o mesmo propósito. Então, dessa maneira fica mais fácil você entender, né? Nós somos um só corpo, uma só alma, um só espírito. Compartilhando o mesmo propósito, o mesmo chamado, aquilo que Deus fala comigo, fala com ela. E nós estamos agora um só, né? Adorei a explicação. Ou seja, para vocês não tem essa coisa de mas esse problema é só dela. Não. O problema é de nós dois agora. Tá, problema é nosso. Tá triste com algo, eu tô triste também. Tá feliz com algo, eu tô feliz também. Eu quero aquilo, então eu quero também. Nós somos agora um só. Mesmo que às vezes não faça sentido, por exemplo, o João hoje ele trabalha integralmente para a obra, né, para o ministério, e eu trabalho num emprego CLT, enfim. Às vezes é engraçado que eu chego em casa com algum problema do trabalho, eu tô muito pressionada, tudo, e ele acata meu problema como se fosse dele, é muito bonitinho. Isso. Chora e fala, nossa, eu não acredito que ele Eu não fez sou, isso. Quase, vai. Isso, Mas a gente acata. Sim. isso facilita o casamento demais, né? Sim, Você sabe com que eu certeza. escuto o contrário no meu consultório, que é: mas esse problema não é meu, esse problema é dela, eu não tenho nada a ver com isso. Não. Casamento é muito grande para uma pessoa só. É. Tem que ser algo. Que linda essa frase. Uau. Tem que ser algo que tem que ser para duas pessoas. Foi criado para duas pessoas, acabamos de ler, né? Deus criou homem e mulher, não é para viver sozinho, não. Tem que ter. Porque se for assim, não faz sentido casar, né?
Mas é viver, tem um momento da vida que exige isso de nós, né? Isso vai exigir de você. Chega um momento da sua caminhada que você precisa de alguém. Sim, E verdade. é essa pessoa, né, que Deus preparou pra você. E me fala aqui, conta pra galera a idade de vocês, porque se a galera tiver com o olho fechado, vai falar, não, esse cara deve ter uns 55 anos. Tá de barba. João, quantos anos você tem? Eu tenho 22. Dani? Eu tenho 20 anos. Caramba. Eita. Loucura, né? E essas coisas que vocês já iniciaram falando, já vou iniciar pra vocês dizendo, me impacta. Positivamente, obviamente, né? Essa pouca idade com tamanha sabedoria. Casamento é muito grande pra ser de uma pessoa só, foi isso que você falou? Foi uma das coisas mais bonitas que eu já escutei. De verdade. Vou usar nas minhas sessões. É sobre isso, João. Da onde vem isso tudo? Acho que tem várias coisas implícitas. Primeiro que nós, vamos lá, eu acho que da questão nossa aqui é que nós nascemos na igreja, temos famílias. Nossa criação, né? Isso, a criação da igreja. Então, a fonte de tudo, né, é espiritual. Agora também tem a questão do nosso chamado, né, o nosso ministério. Eu acredito que Deus está alinhando as coisas, porque Ele tem um chamado para nós dois, um ministério para nós dois, e Deus não só chama, Ele também capacita para o chamado. Então, eu acredito que Deus ele tem nos capacitado para cuidar do povo que nós acompanhamos hoje, para pastorear os jovens e adolescentes que nós estamos pastoreando hoje, não só o meu rebanho, mas o rebanho dela. Então, eu reconheço que nós dois temos um chamado que apenas começamos, né, estamos apenas no começo, e Deus tem nos capacitado para tal. É isso que você está me falando, é algo que nós recebemos isso desde que a gente começou a liderar. Desde meus 14 anos, as pessoas chegam pra gente e falam, você não tem cara de ter 14 anos. Você não tem cara de ter isso aí, não. Então, eu acredito que seja isso. Eu acredito que Deus ele tem nos capacitado para isso. Não quer dizer que nós somos especiais, não. Sim. Eu acho que é porque Deus nos capacita para o chamado, para o ministério. E eu acho que tem a ver com isso mesmo. Vocês acham que depois que vocês casaram ficou mais fácil esse ministério, trabalhar com os adolescentes, porque agora tem vamos dizer, Tudo, né? um know-how, né? Agora eu sou casado, agora eu consigo falar melhor disso. Você acha que Eu vejo que foi mais fácil. Às vezes, assim, olhando pro natural, não, porque é muito mais coisa pra fazer dentro de casa, o trabalho exige Verdade. muito, faculdade, é muita coisa. Mas eu vejo que espiritualmente está sendo mais fácil, porque como o nosso propósito é o mesmo, nós temos levado um ao outro a viver mais. Ele também aprende muito, né? O casamento ensina muito, Sim. acho que a gente aprende muita coisa, e isso amadurece demais a gente, né? E o que vocês acham que vocês já aprenderam com o casamento? Porque vocês casaram, peraí, eu fui no casamento de vocês. Nós 15 vamos de junho. Isso 9 aí. meses, sexta-feira. Aí, 9 meses, sabe, bonitinho, ó. Sexta-feira, 9 meses. Você também sabia disso? Claro, né? O que vocês... Você falou, casamento ensina muita coisa. Então, a gente tá falando aí de uma gestação, 9 meses. 9. O que você acha que você já aprendeu aí, nesses 9 meses? Eu aprendi que eu não sei de nada. Eu acho que a gente já aprende isso. A gente acha que sabe das coisas. Aí quando casa, você descobre que você não sabe de nada. É aprender a cuidar um do outro, a lidar, porque aumenta os compromissos e diminui o tempo. Então, o tempo, se você olhar assim, se eu tivesse 15 anos e olhasse para tudo que eu ia fazer hoje, eu ia falar, não tem tempo para isso. Mas a gente aprende a lidar com compromisso, responsabilidade, maturidade. Aprende muito, alarga muito a nossa visão da vida como um todo. Né? Com 15 anos a gente acha que a gente já viveu demais. Com 20 anos agora eu sei que eu não vivi nada ainda. Tem muito ainda para aprender. Então, eu acho que eu diria isso. Questão de compromisso, responsabilidade, maturidade, essas coisas. E porque eu penso assim também, que na teoria, exemplo, ser uma mulher sábia é muito fácil. Então você às vezes lê a Bíblia ou vê mulheres de Deus, enfim, padrões, e você fala, mas é fácil. Mas no dia a dia você é colocado à prova. Porque ser sábia num ambiente em que tá só nós dois, 24 horas por dia, e vivemos com problemas, temos desafios. É nessa hora que o Senhor, ele chega e fala, eu vou te capacitar, mas é difícil. Então eu vejo que eu tenho aprendido isso. A falar no tempo certo, a agir da maneira certa, né?
E vocês vão aprender cada vez mais. Sim. Eu vejo que quando eu olho pra vocês, eu vejo. Eu já falei meio que isso pra Dani uma vez. Quando eu olho pra vocês, eu vejo que vocês são muito abençoados e agraciados, como Com você usa, certeza. por poderem ter logo cedo já desfrutar desses princípios, Exato. né? Eu, por exemplo, João, eu não vivi nada disso. Então eu, na sua idade, eu tinha um filho que já estava casada, mas eu tinha um filho de alguém que eu não fiz, né, uma preparação, eu não conhecia Cristo, então A sua base era muito a natural, base era uma né? base natural do mundo, tanto é que acabei me separando, tanto é que acabei casando de novo e acabei separando de novo, e eu vejo que isso que vocês colocaram agora de a minha dor é a dor dela, a dor dele, não era algo que eu pensava. Fundamento. Era assim, isso é um problema dele, não é meu, é a família dele, são os pais dele, é a vida dele, isso não tem nada a ver comigo, e o contrário também era desse jeito. E é óbvio que isso segrega, separa, né? Quando vocês vão trazendo isso, vai mostrando que já existe um princípio, tem muito a aprender, claro, mas que dentro desse princípio, que é a palavra de Deus, as coisas elas ficam mais fáceis. Sim, sim. Elas ficam mais fáceis. Elimina muita guerra desnecessária. Elimina. Muita briga desnecessária, muito Isso. desgaste, né? Mas é o que eu tô falando, eu acho que tem a ver com o fundamento, desde o começo, da maneira como foi, desde o relacionamento até chegar no casamento, como a gente vai aprendendo e aplicando os princípios da maneira certa, eu acho que lá na frente edifica um lar diferente. A gente Quando for- colheu aquilo que a gente plantou. Quando for chegar Aham. na fase de criação de filhos, vai ser também diferente. Eu acredito que tudo vai cooperando, né? Uhum. Amém. E o que é a corte? Vamos falar. Esses dias eu falei com uma menina no meu consultório, e aí eu falei, o que é corte? Ela já estava imaginando outra coisa, negócio de reino, sabe? E ela falou, o que? Reino? Da onde? Quem que é rei? Eu falei, não, deixa eu explicar pra você. Como é que você explica pra sua galera? O que é corte? Corte é uma visão de relacionamento que a nossa igreja segue hoje. Tem outras igrejas que seguem também, mas eu acredito que não sejam muitas. Visando um relacionamento mais santo. Sim. Então, visa supervisão, liderança, acompanhamento. Propósito. Traz propósito e segurança para um relacionamento, para nós edificarmos depois um casamento concreto, debaixo de princípios e tudo mais. Tá. Então, a corte ela é um relacionamento mais seguro. Essa é a nossa ênfase, né? É ter uma segurança naquilo que você vai fazer para você dar o próximo passo. Acompanhar o tempo certo, da maneira correta, sem ser guiado pelas emoções ou sentimentos simplesmente. Você ter uma luz, a clareza de Deus, da sua liderança, da palavra no seu relacionamento. E quanto tempo dura? Tem tempo? Depende, né? Não tem uma A corte é regra. o seguinte, eu quero conhecer uma pessoa para relacionar. Eu não vou relacionar direto, eu vou conhecê-la. Tá. Então essa corte serve para isso, para você ter a sua aproximação adequada, sem que você estabeleça um compromisso antes da hora. Entendi. Sim. Então eu vou entrar na corte, como eu entrei na corte com a Dani, para conhecê-la, para então eu entender, de acordo ali com a palavra, de acordo com o Espírito, se essa é a pessoa no qual eu vou passar o resto da minha vida, ou se não vai. Sim. Entende? Então a corte gera essa segurança. O que engloba esse conhecer? Por exemplo, para a gente colocar isso para os adolescentes que estão ouvindo. Isso engloba, pode sair junto, pode ir num cinema, engloba o quê? Tudo. Você vai estar num relacionamento com a pessoa, mas com alguns limites. Tá, quais são? Vamos lá, nós vamos sair com uma pessoa, mas sempre saia com uma vela. Tá. Uma Sempre pessoa sai- junto ou uma pessoa galera junto. junto. Então você não sai sozinho com a pessoa. Para evitar com que essa pessoa gere ali algo fora do tempo. Seja uma relação, seja, no nosso caso, a corte também não beija. A gente não beija na corte, para não esquentar para algo mais, não é verdade? Então a gente tem esses limites para gerar segurança para essa pessoa. Eu posso conhecer a pessoa, eu estou interessado nela, estou no tempo certo de relacionar, estou interessado nela, ela está interessada em mim, então vamos orar juntos e vamos entrar na corte. Entra na corte, agora eu vou sair com ela, daqui a um tempo vou conhecer os pais. Pode ter um cortejo, dar um bombonzinho, um presente, isso pode? É relacionamento, Tá. é um namoro cristão. Então você vai conquistar ali a amada ou amado. Né? A gente teve aliança de corte, né? Tem aliança de Ah, corte, tem. estabelece um compromisso e tudo.
A gente, obviamente, senta com o nosso pastor, senta com a pessoa que nos acompanha. Sentamos com os nossos pais, Senta né? com os pais. Então, é um relacionamento. Você tá no relacionamento, mas você vai colocar uns certos limites. Porque se não for a pessoa certa, se não for o momento certo, se você estiver equivocado, você não vai gerar ali um estrago desnecessário. Perfeito. Entende? A gente sempre usa o exemplo do papel. Quando a gente vai fazer seminário sobre corte, essas coisas. Amassa um papel e mostra pra pessoa. Fala aí, volta o papel normal. Não consegue mais. Porque dependendo daquilo que a pessoa viveu no relacionamento, não volta atrás. Então a gente gera essa segurança. É um relacionamento, só que tem limites, tem segurança para você não fazer nada fora do tempo. E é uma segurança também pro verdadeiro cônjuge, pro verdadeiro esposo ou mulher da outra pessoa, né? Então, exemplo, né? Eu e o João não demos certo na corte. Se o João for dar certo com outra pessoa, eu não defraudei o João. Então, ele vai estar sendo entregue para aquela mulher de forma, né, zerada, assim, digamos assim, né? Do jeito que ele é mesmo. Sim. E gera um bom testemunho. Isso, você falou que isso é da igreja, né? Hoje nós seguimos assim, não são todas as igrejas que seguem. Porque eu conheço igrejas que têm namoro cristão. É quase a mesma coisa, só que não tem tanto acompanhamento como nós temos. Entendi. Né? Mas eu acredito que com a corte tem uma outra igreja que tem que fazer. Foi o que você disse, a corte ela elimina muita coisa Muito que desgaste. lá na frente pode ser irreparável, Sim. né? Então ela traz, ela consegue eliminar. Ai, como eu queria ter ficar sabendo disso antes. Eu vou falar, não vou dizer, porque assim, a pessoa pode falar assim, não, mas não dá problema nenhum. Não, dá problema. Tudo depende da pessoa. Sim. Entende? Não é uma obrigação. Então eu e a Dani decidimos fazer a corte, porque nós entendemos que é melhor. Nós entendemos que o namoro não é um relacionamento a ser seguido. E nós não queremos seguir esse caminho. Foi uma decisão nossa. Então cabe a nós. Tem gente, tem irmãos que por estar na igreja, não, eu vou fazer corte. Mas não quer fazer. Ela quer sair sozinha, quer fazer o que E quer. aí acaba não fazendo. Acaba não fazendo. Então, o fato de ter o nome não quer dizer que não, tá fazendo corte. Não, depende de É um nós. compromisso nosso, né? É de Então dentro pra nós. fora, é Sim. uma nossa decisão. Vocês falaram uma coisa que foi, a gente ora, né? Eu já ouvi, acho que da Dani no podcast, falando que vocês têm essa confirmação de Deus, Com certeza. de que é a pessoa. Como é que é pra vocês essa confirmação? Porque não é a primeira pessoa que eu pergunto, eu gosto de perguntar, porque eu vejo que a confirmação de Deus ela é muito individual pra cada um. Como é que é pra vocês? Como é que pra você, Dani, foi? É o João. Porque foi assim, antes de nós realmente oficializarmos a corte, estarmos nesse relacionamento, a gente ficou um ano assim, conversando, orando, pra ver se era isso mesmo, né? Então eu lembro que o João você era meu discipulador na época, meu líder? Discipulador. O João era meu discipulador e eu era uma das líderes lá do discipulado dele. E aí a gente começou a se olhar diferente e tudo. Começamos a nos gostar, né? A gente começou a se gostar. E eu lembro que eu falei pro João, ó, antes da gente oficializar uma corte ou não, eu quero ter certeza de que você é o homem de Deus pra mim. Porque algo que eu tinha pedido pra Deus, enfim, na minha adolescência toda, era que eu não queria entrar num relacionamento que eu iria me desgastar. Porque eu sou muito sentimental. Então eu tinha certeza que mesmo estando numa corte fazendo ela certa, eu ia ficar decepcionada, né? Às vezes finalizar e tudo. E aí eu lembro que eu falei pro João assim, ó, vamos orar e vamos ver se o Senhor confirma. E a confirmação do Senhor pra mim foi, primeiro que eu tive muita paz, tudo foi se alinhando, ministério, famílias. Então o João conversou com o pai dele, eu conversei com meu pai, um sobre o outro, né? E meu pai falou assim, Dani, o João é um homem de Deus, eu sinto paz. E aí eu senti paz, o João sentiu paz, tudo foi alinhando, o ministério, o tempo de eu estar terminando o ensino médio, já tinha terminado, né? Terminando tudo, eu comecei a sentir um chamado muito forte para o Ministério de Crianças, então eu vi que tudo isso foi se alinhando, eu falei, eu não vejo hoje algo que me impeça. E foi isso, foi a paz e o alinhamento que o Senhor veio trazendo em todas as áreas das nossas vidas. Para mim esse foi o confirmado do Senhor, de que era para eu E aí juntou com o começar. seu. E o seu foi como? Foi mais conversar, né, com quem me acompanhava, né, meu pai, meu pastor, né, eu conversei com meu pai porque eu tinha chamado pastoral, ele tem, né, aí ele colocou na mesa. Mas na época não era pastor, né? Não, eu tava sendo treinado para ser, chama de obreiro, né, ainda sou, mas o professor ordenado.
Aí meu pai colocou as cartas na mesa, falou, olha, pastor, é isso, isso e isso, você precisa de uma mulher que esteja ciente disso, isso e isso. Se ela está ciente, você está ciente, vocês se gostam, vocês têm confirmação, então. Aí foi mais isso mesmo, foi a aprovação Sim. de quem está acima de nós. Eu acho que essa, para mim, eu vejo como é a principal. Sim. Que é o que falta muito hoje no mundo, né, João? Tem gente que entra no relacionamento, pai não quer. Pai não quer, mãe não quer, vai ninguém contra. concorda e vamos contra. Isso perde a aprovação, né? Aí gera um caminho mais independente. Não quer dizer que os pais estão sempre certos. Eu conheço também casos de pai, tem casos de pai e mãe que são muito ciumentos, tem essa questão também, eu entendo. Mas a pessoa que está envolvida na vida da igreja tem um líder, tem um pastor, e tem um discipulador que está ali. Se você tem a aprovação deles... Eu vejo que é um sinal de que Deus está abrindo as portas. Sim, sim. E como é que vocês fizeram? Ai, gente, essa parte eu quero saber. Como é que vocês... Porque adolescente é adolescente. Sim. Sendo cristão ou não sendo cristão, não é? E adolescente tem hormônio. Ixi! Será? E os meninos, eu acho que talvez os meninos tenham assim, né? Uma coisa mais... Porque a menina, ela é mais sentimental. Então a gente vai pela Disney, né? A princesa. A gente, se ganhar o papelzinho de um sonho de valsa, vai pra agenda e fica 30 anos lá. A cartinha na mão é poderosa. Eu que já tinha mais de 30 anos, eu tenho até hoje a pétala de uma flor que eu ganhei do meu marido. Ó, eu tinha 32 anos. E eu lembro que ele escreveu assim, porque a gente namorava à distância, sabe? Ele escreveu assim: hoje a saudade não bateu, deu uma surra. Ganhou o coração. Aí eu guardei aquela, tá lá, o negócio tá preto, Dani, mas tá guardado, tá guardado. Agora, eu quero saber de vocês, como é que faz? Porque é outra coisa também, vocês estão sendo um estudo de caso pra mim, porque é outra coisa que eu também escuto. Tia, mas é porque como é que faz pra não dar o beijo na boca, né? E aí, me fala, como é que era pra lidar com isso? Vamos sair junto, leva alguém com você. Então, assim, eu não lembro de nenhum momento da corte, a gente ficou fizemos a corte por 1 ano. Eu não lembro uma vez que o João, eu falei assim, amor, vamos sair sozinho hoje. Não. É igual parte da decisão nossa, né? E se guardar, A né? gente acompanha relacionamento, acompanha muita jovem adolescente, de gente que vai sair. Aí a gente fala, olha, você vai sair, chama alguém. Não tem liberdade comigo, chama alguém que você tem liberdade. Sim. Você sempre tem uma pessoa em mente pra você acompanhar você. Aí a pessoa gosta da pessoa e tal, marca de sair sozinho. Aí tá pedindo, né? Tá pedindo, né? Um pecado, aí não tem como não. A gente tomou essa decisão. Então a gente tinha, né, a irmã da Dani, a Lelê, a Letícia. Ô, abençoada. Nossa, é uma guerreira. Demais, lá. Aí, outra coisa, eu sempre tive discípulos comigo, então a gente chamava sempre um discípulo meu também. Então a gente sempre tá junto. Aí chama. Não, vamos chamar a menina pra ficar com a gente. Não, vamos chamar o menino, vamos chamar os dois. Mas tudo... Sempre tinha alguém perto. Sim, mas isso era um não mês. atrapalha no processo. Sim. Se as pessoas têm alguma dúvida, se não, mas se tiver alguém lá, eu vou perder. Vai perder nada, não, amigo. O tempo de conhecer não tem nada de íntimo, assim, que ninguém possa ouvir. Tá ali pra conhecer a pessoa, pra andar perto dela, descobrir quem ela é de verdade, tudo, é isso. Que é o que tem que ser feito pra você escolher um bom casamento. Ainda que a gente tire o contexto da corte, eu sempre falo que a gente precisa... É como se a gente fizesse uma viagem sem o uso de um GPS. O que você faz se você está viajando para uma cidade desconhecida que você não tem um GPS para te acompanhar? Você tem que observar, olhar, sentir, perguntar, né? Você tem que estar ali olhando e falando, eita, esse lugar aqui tá meio esquisito. Parece que esse lugar, deixa eu dar ré com o carro e voltar. Exatamente. Até porque é o seguinte, a pessoa, ela vai... A maioria desses relacionamentos que não tem certos limites, eles são guiados pelo sentimento. Isso. Eu gostei dessa pessoa, então eu vou me relacionar com ela. O gostar não deveria ser o maior parâmetro, entende? Eu não estou relacionando com a Dani porque eu gosto dela. Eu gosto dela, mas esse gostar, ele faz parte do processo, mas não é a causa. Sim. Existe um propósito por trás, um chamado por trás. Quem relaciona simplesmente pelo sentimento, ele não está enxergando as coisas como as coisas realmente são. E vai se Tá frustrar. apaixonado. E quando a paixão se esfriar, porque toda a paixão se esfria, Sim. ela vai ver a realidade. Aí, meu amigo,
Aí casou, e aí? Aí casa, os valores são diferentes e diz, E aí? como é que a gente Por faz? isso que é importante você ter, nesse caso, que é a sua pergunta, né? Como que não beijou nem nada? Porque sempre tem alguém perto e a gente não deixava o sentimento falar mais alto. E nós tomamos a decisão juntos, né? Tomamos uma decisão juntos, falando, nós não vamos. Se eu quiser, você vai barrar, se você quiser, eu vou barrar. Vocês falaram isso com essas palavras? Ó, se você quiser... Sim, Se eu for um dia pra cima, você vai me dar uma... E aí, porque eu me conheço. Se eu tivesse um momento sozinho com ela, No cinema, rapaz, É, no cantinho. no cantinho. É. Mas assim, foi difícil. Nós tivemos vontade, né? Mas É o que mais tem. Eu imagino. Vai chegar perto do casamento, pior. É mesmo? Piorou Quando muito. noivo- porque a gente já sabia que ia ficar junto. Então a gente falou, Meu amigo. Só que aí tem que permanecer firme. É um princípio, né? então pra nós, assim, sentar no culto um do lado do outro e dar a mão já era, Já era. nossa, né? Sentir o E essa cheirinho. experiência é bom. É bom. É bom você ter essa experiência de deu a mão pela primeira vez. Não foi um negócio direto. É. Teve um tempo pra você conhecer, pegar na mão, dar um abraço. E tremia, pegar a mão. Esse processo é bom, é saudável, é seguro. Você não tá indo demais. Perfeito. Entendeu? Você tá indo passo a passo. Isso é ótimo. Foi desfrutando o doce a cada pedacinho, né? As pessoas que eu acompanho lá, né, dos discípulos, nós tivemos, nesse período, né, tivemos muitas pessoas que entraram na corte, relacionaram, alguns já casaram, outros estão casando. E foi muito legal, porque quem viveu esse tempo na corte mesmo, viu tanto que é gostoso ter esse momento. Né? E é um testemunho, assim, que as pessoas acham que não tem nada a ver. É tranquilo e é bom, você tem uma confirmação de Deus. No final, quando você casa bem, você casa... você tem o seu Em momento. paz, né? Em paz. Aham. É a melhor escolha a se fazer mesmo. Até porque depois, quando casa, vai vir boleto pra pagar, Isso. casa pra arrumar, né? Problemas pra resolver. Uma hora você tá doente, ele tem que te ajudar. Uma hora ele tá doente, você tem que ajudar. Então aí vai vir uma outra face, parte. Como né? vocês já se conhecem muito bem, fica mais fácil superar tudo isso. Sim. Você fica falando o tempo inteiro, né? Porque a gente é amigo um do outro. Nós somos amigos Ai, antes que de... delícia. A gente virou melhor amigo antes de qualquer coisa. Porque também, assim, nós nos conhecemos desde os 12, 13 anos. Uhum. Então a gente se conheceu muito tempo antes de, tipo assim, começar a gostar um do outro, né? Isso. Então a gente viveu, o João foi meu líder, eu fui a LT da célula dele, Li treinamento. líder em treinamento, e fomos crescendo juntos. Então, assim, não foi algo que eu cheguei e falei, nossa, não sei quem é o João, a gente já se conhecia, né? E tornou tudo mais bonito e fácil. Na Muito corte a gente vai gostoso. sair junto. A gente não tá saindo pra se pegar, a gente tá indo pra se conhecer. Então a gente ficava conversando, a gente se conhecia e tal. E foi esse período, a gente fez um ano, foi. Foi um ano se conhecendo. Que Quando gostoso. a gente foi noivar e casar, a gente já tinha esse tempo um com o outro, a gente Sim. já era amigo um do outro. Tanto que, assim, o pessoal às vezes chega em mim e fala assim, Dani, você vai ver, quando você casar, você vai conhecer uma outra face do João que você nunca viu. Gente, até hoje, assim, não teve esse momento que eu falei, nossa, o João é assim, eu não sabia. Porque a corte, ela deixou a gente se conhecer tão bem que a gente não casou e foi pego de surpresa, né? A gente se escolheu mesmo. Mostrou quem a gente era. Vocês falaram lá no iniciozinho da nossa conversa, vocês falaram que a dor de um é a dor do outro, que os sonhos, né? Mas e aí, quando você pensa algo, você quer algo que você não quer esse algo, ou o contrário, porque isso também acontece, né? Às vezes vocês não vai estar combinando 100% todas as vezes em tudo. Como é que vocês optam para resolver isso? Como é que vocês fazem? Nossa, assim, a gente senta, conversa, se escuta. Dependendo do que a gente vai orar, né? Ou a gente já senta e vê se é necessário, se não é, então depende. Como a gente resolve os problemas juntos? Como que você... Porque às vezes o pensamento não vai bater 100% igual. E aí é onde vem as brigas, o desgaste, mas você tem que fazer do jeito que eu quero. Isso eu tô falando de um jeito natural, né? Mas tem que ser desse jeito, é o jeito que eu quero e pronto. Às vezes... Do casamento. Às vezes eu vejo casais... Eu acho que aí vem uma vantagem da corte, né? Porque eu acho que todos os valores principais foram colocados antes do casamento. Então, as discussões mais sérias que eram para ter antes, teve antes.
A Uhum. gente casou já consciente do que a gente estava fazendo. Sim. Entende? Então, quando a Entendi. gente casa, agora casou, já casou porque já foi confirmado. Tudo, as principais discussões tiveram antes. É. Aí agora a gente casou. Os problemas que tem não são problema de... Sérios nesse nível. Aham. Não, São coisas do dia a agora dia, que é às coisa vezes. do dia a dia, decisões ali. Mas vocês sabem que até coisa do dia a dia, pra quem não tá preparado, Não, pra quem não tá preparado, briga até por conta dessa caneca aqui, ó. não, sim, com certeza. Então, ela briga comigo, porque era uma briga que eu recebi desde quando eu tava lá em casa com meu pai e minha mãe. Eu não sei apagar a luz. Ah. Gente, ele passa no cômodo e ele Eu não acendo devolve. todas as luzes, não apago. Junto com meu pai e minha mãe, que brigavam comigo o tempo inteiro. Aí é uma discussãozinha, né? Aí a gente conversa, a gente leva na piada no começo, né? Uhum. Aí depois a gente conversa, aí ela fala, você tem que apagar a luz. Tem ponto de energia. Aham. É verdade. A hora que vem a conta, lembra de apagar. A gente conversa um com o outro e a gente exerce a humildade, né? Eu Sim, escuto ela, sim. ela me escuta. E a gente entra num consenso sempre. Sim, mas essas pequenas Pequenas. coisas, eu vejo que a gente toma cruz às vezes. Muitas vezes, na verdade. O que é isso, Toda toma vez. cruz? Tomar cruz um do outro, por exemplo. Eu não quero ter Ah, razão tá. o tempo todo, então eu vou tomar cruz Sim. com razão com ele, né? Por exemplo, Isso é bom. esquecer uma toalha em cima da cama. Eu penso que é mais normal um homem deixar. É mais comum um homem esquecer do que uma mulher, né? Porque eu já vou lá e coloco. Nunca cheguei no João e falei, meu Deus, essa toalha em cima da cama de novo. É uma coisa tão pequena, eu tomo a cruz, eu pego, eu devolvo lá no banheiro e tá tudo certo. Nossa, Dani, Entendi. tem Eu gente, sei demais. tem gente de muito mais idade do que você que não conseguiu entender ainda algo tão simples. O que você falou aqui, vou até falar um pouco mais sobre isso, Aham. porque isso é uma coisa que eu sempre tento colocar, principalmente nas terapias familiares, que eu nunca tinha usado essa expressão, Tomar né? a cruz, né? Tomar a cruz. Gostei dela, também vou usar agora. Essa expressão do tomar a cruz, né? De entender que você não precisa ter razão o tempo todo e que você pode relevar muita coisa. Eu, no meu casamento, eu vejo que meu casamento também... meu casamento não é perfeito, mas eu vou dizer uma coisa, João. Não vejo a gente brigar. Você fala assim, fala da sua última Exato. briga. Não lembro quando foi. É. A gente não briga. A gente tem... pequenas coisas que são muito resolvidas, mas por conta disso. Eu vou dizer, eu acho que eu tomo a cruz dele de várias coisas e ele de mim Exato. de várias. É uma parceria, né? Uma troca. Tem coisas que eu faço que eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em fechar tampas. Muita. Então tá sempre aberto e sempre alguém vai lá e aí cai. E eu sei que muitas vezes ele vai, ele fecha, ele não fala nada. Dificuldade de fechar a porta da geladeira. Ele fecha a porta e não fala nada. Dificuldades de coisas. E ele tem as dele. E eu sempre vou... Gente, o que eu penso? Quando eu penso em reclamar porque ele deixou uma toalha, ele não deixa, mas tô tentando lembrar alguma coisa aqui. Eu sempre olho pra parte cheia do que ele é. Exato. E eu digo, mas esse homem é tão bom, esse homem, ele é tão gentil comigo, esse homem é um homem provedor, esse homem é isso. Eu encho tanto a bola dele dentro da minha cabeça, que aquilo que ele fez acaba tão sendo pequeno, né? nada. Exato. Nada. Então, a minha estratégia é geralmente, gente, o que ele tem? Uma vez, uma paciente minha disse, porque o meu marido, ele não tem isso e não tem isso. E eu quero separar. Eu olhei pra ela e falei, e o que ele tem? Ela parou, falei, o que ele tem? Vamos lá. Ela falou mais de 10 coisas. Eu falei, tá, vamos voltar a falar sobre separação? E o que ele tinha era muito mais profundo do que o que ele não tinha, Exato. né? Exatamente. E Tem mais um ponto da corte, né? Você conhecer a pessoa antes é importante. Então, quem relaciona por sentimento e emoção, às vezes não tem o tempo de ver as coisas antes do casamento. E quer conhecer no casamento algumas coisas. É claro que tem coisas que você só vai conhecer no casamento. Sim. Isso não é nem discussão, mas você saber com quem você está tomando essa atitude, passar a vida com ela, é importante você entender antes. E você ter essa clareza antes. Então, quando nós começamos a relacionar, eu olhei para ela, vi quem ela era e falei, não, é com ela que eu quero passar o resto da minha vida. A gente tomou a decisão. Agora, a partir de agora, não existe a discussão de não gosto disso aqui não e tal. Não, eu aceitei ela do jeito que ela é e ela me aceitou do jeito que eu sou. E a gente agora não tem... Então, poucas coisas são mudáveis, né? Não tem, tem coisa que não vai mudar nunca. Sim. Tem coisa que vai mudar depois de muito tempo e tem coisa que vai mudar instantaneamente. Então é importante você ter noção disso.
E a gente não tem esse negócio de vou virar as costas. Não, eu aceitei ela do jeito que ela é, tomei essa decisão, tô com ela até o fim. Agora acabou, né? Decisão, essa é a palavra. Decisão. Que é a palavra que muita gente não entende que o casamento é a decisão. Acha que o casamento é um test drive. Isso. Acha que o casamento é, não, eu vou, se por acaso não der certo, não, tudo bem, tem tanto, né? Dá pra separar. Dá pra separar. Uma vez eu fui num terapeuta, eu falo que é muito difícil, a gente tem que escolher muito bem um terapeuta. Eu fui num terapeuta uma vez e eu fiz uma reclamação do meu casamento e ele disse assim: não é possível que com não sei quantas milhões de homens no mundo, esse seja o único. Eu falei, caramba, que cabeça de bora trocar. Você tem cento e não sei quantos milhões de pessoas no mundo. Não é possível que esse seja o único. Essa mentalidade, óbvio que eu nunca mais voltei, mas essa mentalidade, você vai buscar um auxílio e toma uma dessa, né? Essa mentalidade que faz com que o casamento seja esse test drive. Quando eu entendi, João, e vou te dizer, Dani, não tem muito tempo, tá? Vocês sabem da minha caminhada com Cristo, ela é recente, vamos dizer, que foi desde 2022, mas parece que tem 200 anos. Parece que a minha vida de 2022 pra cá tem 200 anos e a outra não tinha, sabe? E eu fui entender isso, essa palavra, o casamento é decisão, isso muda tudo. Quando você olha que o casamento é uma decisão, e você falou um negócio lindo, que é quando eu decidi que ela era mulher pra passar a minha vida, olha essa frase, né? É a mulher que eu decidi para a minha vida, não é? Eu decidi casar com ela pra gente ver, qualquer coisa a gente separa e fica com outra. Essa palavra decisão, eu penso que ela é esse divisor mesmo de eu decidir. Se eu decidir, vai vir tudo. É o pacote completo. Vai vir tudo. Até a parte que às vezes você fala, mas às vezes a Dani podia ser assim, não. Mas ela é desse jeito. E eu decidi, eu já conhecia e eu quis. E eu quis assim. Esse é um sentimento de privilégio, né? Sempre ter o sentimento de privilégio. Ainda bem que eu casei com ela. Né? Não ter o sentimento de que eu sou o privilégio. Eu tenho o privilégio dela na minha casa, dela comigo. Né? Acho que esse é um sentimento importante. Você abre mão de muita coisa quando você sabe que é um privilégio ter casado com essa pessoa. Que lindo isso. Gostei demais. Ó, você acabou de ganhar agora, hein? Ó, nós estamos gravando o Dia da Mulher. Olha isso. Hoje é dia dela, ganhou, ó. Ganhei. Privilégio, hein? Gente, deixa eu fazer outra pergunta aqui, que eu tô sendo boca do povo. Na visão de vocês, o crente, ele pode prevenir filhos? Porque eu já escutei isso também. Não pode usar anticoncepcional, não pode isso, quando você é cristão, para vocês... Claro que pode. Eu vejo que você não toma cuidado, é irresponsável você não usar. Entenda, eu tenho 20 anos, eu tô na faculdade, a gente ainda não tem uma estabilidade financeira maravilhosa. Então, assim, se eu não me previno e eu tenho um filho agora, eu nem sei como que seria. A gente entende que não é o tempo agora. Não é o tempo, então. Exato. Então, se eu vejo que não é, se nós vemos, né, que não é o tempo, usar um anticoncepcional, enfim, é você ser responsável com o seu casamento também, né? Com nós dois. Mas depois, enfim, quando for o tempo, para de usar, vou ter os nossos filhos. Não tem problema nenhum. É isso. Isso é uma decisão de vocês ou é algo da própria igreja? Porque tem gente que tem dúvida. Eu não quero casar cedo porque se eu for crente eu já tenho que fazer filho. Não tem nada a ver, então. Que isso, é muita responsabilidade, velho. Que isso. Tem gente que o filho é uma bênção. Sim. Mas no tempo errado não é. Não. Entendeu? Não tá no tempo certo. E vai ter um filho, foi de surpresa. Quer dizer que Deus não vai alinhar as coisas? Não. Deus tem um propósito debaixo de qualquer coisa, né? Mas se você tem a chance hoje de escolher, então escolha o tempo certo. Exato. A gente tem a chance de escolher hoje. A gente pode escolher o nosso tempo, que a gente acredita ali, que tem uma confirmação. Então, nesse tempo nós vamos ter filho. Agora a gente não quer. A gente até brinca de vez em quando. A gente tem que, por exemplo, agora mesmo, meu sogro e minha sogra tá viajando. Aí a gente tá ficando, é babá.
Da né? Lele, que tem 18 anos. Tem Então, 18 é anos, super só que diferente. já com 18 anos, que já tá tudo tranquilo, a pessoa já tá feita já. Aham. Só que a gente ainda tem que dar carona com um monte de coisa. Só nesse nível de carona a gente já fica, não. Não. E busca em célula e leve Ah. não sei o que, meu Deus do céu. Aprendendo que é ser Uber de criança, de Exato. adolescente. Aí tem muitas pastoras na igreja que tem filho, né? Tá tendo filho agora, teve. Aí a gente acompanhando, né, essa trajetória acabou de dar luz, tá, a pessoa não dorme direito. Tá cansado. E a gente olha ali e fala, não tá no tempo, não. Não tá no tempo, porque a nossa vida hoje tá no início também. Mas a né? decisão de ter filho desde antes do casamento a gente já É, tem. nós conversamos. Então, como a gente casou muito cedo, nós conversamos e a gente alinhou. Ó, vamos ter filho depois de uns 3, 4 anos de casado, né? Que como vocês colocaram agora, vocês falaram agora há pouco que um dos aprendizados do casamento foi mais compromissos e menos tempo, né? Com o filho vai ser mais Nossa. ainda e menos ainda. Então deixa a hora. Bom, lá em casa eu tenho 3, a enteada e os meninos. É mãe, tia, mãe. Tem hora que eu nem sei mais quem que tá falando o quê, na hora do quê, e eu já... Tem hora que eu faço... Oi. Minha mãe confunde todo mundo, de tanta gente que chama ela. Ela me chama de Rogério, chama ela de cachorro e não sei o que, tudo. Mas eu acho que é uma bênção. Não, Sim. Não, é uma bênção. Eu quero ter, não quero ter só um filho ou filha, né? Mas eu quero ter filho, mas eu só Não acho tem que que agora certo, né? não tá não, em casa não cedo. Não. Eu gosto muito daquele versículo que diz: os filhos são bênção do Senhor, é uma flecha na mão do guerreiro, não é isso que fala? Ai, eu acho tão lindo. Porque traz pra gente a desconstrução do que o próprio mundo tá dizendo. Porque vocês são... Interessante que vocês estão no caminho certo, mas são a desconstrução do que a gente vê aqui. Aqui a gente vê o não tenha filhos. Vai te dar trabalho, não casem cedo, por favor. Vocês vão acabar com a vida de vocês, não saiam da casa dos pais de vocês, não casem. Não precisa. Não tenham filhos, não precisa. Vocês podem viver a vida de vocês livre. Eu tive um momento, foi num vídeo de um RL, onde tinha uma música, os adolescentes cantavam assim: eu sou livre. Eu sou livre. E eu olhei para aquilo e eu falei: caramba, é isso. Na verdade, eles são livres e o mundo prende. Porque quando um dia desse, João, Dani, eu tava levando a minha filha ali num condomínio, e aí tinham algumas adolescentes, umas 5 meninas. Elas estavam sair pro carnaval. E de verdade, gente, aqui nós estamos num lugar que o podcast é meu, então eu vou falar o que eu quero, entendeu? Sem medo de ser cancelada. Eu não sabia qual tava mais pelada que a outra. Elas deviam ter 15 anos. Eu olhei para aquilo e eu falei: onde elas vão com essa roupa? Sabe? Nem roupa, né? Eu olhei e falei: onde elas estão indo? E era sexta de carnaval. E aquilo me remeteu à ideia de que elas são presas. A roupa que tem que parecer, tem que satisfazer, tem que fazer, que jeito que eu tenho que estar, será que eu estou na moda? Se eu não for, o que vão pensar? Isso, e elas estavam com uma roupa muito padronizada, sabe? Como se fosse assim, é tudo muito parecido. E quando eu olho lá os meninos, os adolescentes, os meus filhos, eu vejo que eles são tão livres. No jeito que eles se vestem, nas músicas que eles escutam. Eles sabem como eles se comportam, mas preferem agir da maneira que eles estão agindo, com prudência e tal. Essa é a verdadeira liberdade. Escolheram ser estar onde eles estão. Perfeito. É uma responsabilidade maior você carregar ter esse ministério desses adolescentes? Você pode dizer pra mim que não, mas às vezes eu penso que porque eu falo assim. Porque eu penso assim, os meninos olham para o João, tô falando de você agora, tá? E dizem assim: cara, eu me inspiro nesse cara. De você Né? ser o exemplo. Eu me inspiro sempre nesse de cara muitos aqui. Então, às adolescentes. vezes, você olha e diz assim: deixa eu prestar atenção aqui, eu tenho que estar orando e vigiando, porque é uma inspiração. Particularmente, eu tenho um adolescente e o Felipe, ele fala: não, mas o João Pedro não gosta disso. Mas o João Pedro, ele gosta daquilo, o João Pedro não gosta. Às vezes até vira um meme em casa, meu marido fala assim, meu marido faz assim, eu falo uma coisa, ele faz assim, pede pro João Pedro falar. Ele fala: se o João Pedro falasse, ele diz. Como é que é isso pra você guiar esses adolescentes, liderar eles? É porque, na verdade, foi um processo, né? Não é de um dia pra noite que a gente tá à frente
Porque eu comecei a liderar tem 7 anos. 7 anos atrás, eu comecei a jornada de liderança. Eu não recebi um cargo muito pesado. Aos poucos, fui passando ele, né? Então, eu comecei liderando 7 pessoas. Esses 7 adolescentes era o meu rebanho. Daqui a pouco, daqui a um ano, eram 50 pessoas. Então, eu já acompanhava 50 adolescentes. Hoje que nós temos um trabalho, né? Hoje a nossa rede são 240, né? Que nós estamos à frente. Então, hoje, é claro, tem um peso maior, uma responsabilidade maior. Exige de mim, exige da minha esposa, mas não foi de uma vez. Nós aprendemos um processo, né? É interessante porque quando você vê algumas histórias na própria Bíblia, eu sou pastor, eu falo de Bíblia. Pode falar. Você percebe essa questão do tempo é muito importante, né? Então, a parábola do filho pródigo, que todo mundo conhece, né? O problema ali não foi o filho mais novo ter recebido a herança. O problema é que ele recebeu a herança no tempo errado. Entende? Então, ele pediu a herança para o pai, mas o pai não morreu ainda. Por que ele vai ter acesso à herança antes da hora? Aí o pai deu para ele recebeu a herança, saiu de casa, aprontou um monte e perdeu tudo. E aí depois ele volta como assim, não, eu não deveria ter recebido esse dinheiro. O problema é que foi uma herança no tempo errado. Então, a questão de que, não, por exemplo, hoje eu sou pastor, minha esposa também acompanha e tal, mas nós respeitamos o processo. Nós chegamos aqui, a gente teve nossas experiências, a gente aprendeu, sempre acompanhado por pastores, e hoje nós estamos onde estamos. Agora que nós estamos nesse cargo, né, para nós já é algo mais assim, não é um negócio assim... Vai fluindo, né? Vai fluindo, é claro. Foi uma crescente então, né, João? Faz muito sentido isso, porque não foi, ó, agora você... Vai lá, você tem 250 adolescentes. Não, foi... É errado uma pessoa que não tem nenhum tempo de ministério do nada receber 200, 300 jovens adolescentes. Vai errado, ser um peso, né? Porque ao invés de ser uma bênção, vai ser um peso. Então é importante respeitar o processo. E não terminou, não. Eu estou só no começo, eu acompanho adolescentes, ainda tem outros públicos, tem mais pessoas para nós alcançarmos. Então é sempre importante colocar a cabeça no lugar e entender que eu ainda sou um pastor muito novo ainda. E você sempre vai ser pastor de adolescente? Ou você tem que ser ou você pode mudar em algum momento? Pode mudar. Tá. Na nossa igreja, né? Na igreja videira, hoje eu sou pastor de adolescente por causa da minha idade, do meu tempo. Não quero mudar hoje, eu quero continuar pastoreando adolescentes. Mas daqui a um tempo pode ser que na necessidade da igreja, ou eu perceba que seja o momento de eu pastorear jovens ou casais. Aí isso pode ser alterado, sim, sem ter problema nenhum, não. Na verdade, o processo comum é que eu pastorei adolescentes, pastorei depois os jovens, depois os adultos, junto com os adultos casais, e aí depois, né, na hierarquia da nossa igreja, é um pastor que nós chamamos de pastor de prédio, que é o pastor que coordena todos esses públicos, né? Essa é a ordem. O seu pai é pastor, né? Pastor. O fato dele ser pastor foi uma caminhada de inspiração também? Você olhava para ele e dizia, faz sentido isso aqui para mim? Com certeza, não só de inspiração, mas também de aprendizado, né? Então, muita coisa que muitos pastores demoram muito para aprender, eu tive o privilégio de vir em casa e aprender como adolescente. Entendeu? A rotina de pastor, a atitude de um pastor, a vida devocional do pastor. Então, os pastores que acompanham meu pai, eles acompanhavam na reunião de quinta, né? Toda quinta-feira é a nossa reunião. Mas eu acompanhei por trás da decisão de quinta, né? Que é o meu pai em casa conversando com a minha mãe, meu pai em casa pensando nisso, mexendo ali no computador. Então, essa questão, com certeza, ser filho de pastor é um privilégio. Amém. Tem gente que acha que não, mas pastor tem a vida muito corrida. Tem, que isso. Tem gente que pensa assim, pastor não faz nada. Gente, posso confessar uma coisa? Antes de eu ir pra igreja, eu achava que a igreja só abria na hora do culto a porta e depois fechava. Eu achava que abria domingo, tinha um culto, fechava a porta. Depois que eu fui ver que, gente, a igreja fica aberta, tem muita coisa numa igreja. A pessoa que fala assim, não, o pastor não faz nada. Mas por que a pessoa fala isso? Porque na cabeça dela, ler a Bíblia e orar é fazer nada. Mas pro pastor, o tempo devocional, né? Até o tempo de descanso é trabalho. Sim. Entende?
Então, é porque tem essa... E não é errado o mundo ter essa imagem do pastor, porque é isso mesmo. O pastor chega em casa, vai ler a Bíblia, chega em casa, vai orar. E para muitos isso é um tempo de lazer, mas na verdade para o pastor é tempo de trabalho. Entende? Mas, óbvio, por trás do culto, a igreja tem um CNPJ, né? Tem departamentos, tem trabalho. Então, eu mesmo sou pastor tempo integral. Eu cuido de departamentos da minha igreja. Eu estou responsável lá, tenho que prestar contas. Tem a sua rede, tem eventos. Não é só a vida devocional. E não tem horário, né? Então, o João às vezes teve o Holy Fest, né? Que foi a gincana que a gente fez. Nossa, de segunda, terça e quarta, ele chegou em casa 1h, saiu 8 pra resolver as coisas. Então tem. E aí eu quero saber uma coisa. E essa mulher aí, nessa missão dele? Porque eu já falei, pra quem já assistiu, inclusive eu quero dizer, assistam o primeiro episódio do Podifica que eu fiz com a Dani, Sim. que você deu uma definição da submissão da mulher, que é um assunto muito polêmico. Quero te perguntar sobre isso. E aí, como é que fica essa submissão? Né? Como é que é o seu trabalho vendo tudo isso? Eu quero escutar. Eu vejo assim, Má, que o Senhor me chamou para ser esposa de pastor e ter o meu rebanho, né? Então, meu rebanho hoje são crianças e eu discipulo mulheres também. Então, hoje sou pastora de 2 discipulados, tenho as meninas, enfim, tenho também o meu trabalho no ministério. Mas, no ministério do João, meu trabalho é estar com ele. Então, eu tenho isso comigo, né? De que se eu casei com ele, se nós estamos no mesmo propósito, a gente vai para tudo que é canto junto. Então, ele dá aula no seminário de terça, eu vou junto. Se eu não for, fica em casa e ele vai, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, eu gosto de acompanhar porque eu vejo que esse também é o meu chamado, de estar junto com ele. Então, pouquíssimas vezes o João, enfim... vou fazer um esquenta da conferência com a minha rede e eu não tava lá na primeira fileira com ele. Eu vou no retiro, não, eu não quero ir. Pode ficar o fim de semana fora, eu vou ficar aqui porque pra mim não faz sentido. Como pra mim é o meu ministério também, eu tô junto e é isso, chega tarde em casa, sai cedo no outro dia, tá tudo ótimo, porque isso pra mim é um prazer. Que essa é a submissão, né? Estar embaixo da mesma missão. Isso nós estamos no mesmo. Imagina se não fosse, né, João? Não. Se dissesse, mas você vai de novo pra igreja? Você vai de novo fazer isso? É brincadeira, né? Nós que acompanhamos pastores e que nós temos ali contato, né? As pessoas não têm ideia do tanto que a falta de auxílio do pastor na questão em casa é um motivo de 90%, 70% dos pastores que desistem do ministério é por causa da falta de auxílio. Olha só, verdade. Então, quando a esposa contra o ministério do pastor, não tem como crescer sozinho. Não tem né? como crescer. Isso aí é um pilar essencial para o ministério de um pastor. É ter a esposa junto. João, que você consegue falar para os jovens, porque muito jovem vai assistir esse podcast, o que você consegue falar para o adolescente que olha e diz assim, caramba, parece que esse negócio aí é legal, como é que ele pode começar a... Não, eu falo conhecer um pouco mais o caminho de Jesus mesmo, por onde ele pode começar? Ele abre, lê uma Bíblia, ele vai para uma igreja, como é que ele começa? Ele tá lá no mundo, tipo as minhas pacientes que no carnaval estavam lá na festa da bruxinha, entendeu? Como é que ela pode, se ela tá ouvindo esse podcast, dizer, legal, onde eu começo? Vida com Deus é vida na igreja. Então, eu tenho uma frase de um pastor, acho que é lá do Rio de Janeiro, o pastor Ricardo, ele fala o seguinte, aquele que ama a Deus e não ama a igreja, é como se você estivesse abraçando uma cabeça fora do corpo, desconectado, porque Cristo é o cabeça, mas a igreja é o corpo de Cristo. Então, você quer que Deus fale com você, esteja acompanhado com o líder vai falar com você, é Deus falando com você. Você quer sentir um abraço de Deus? Abraça os irmãos, você vai ver o abraço de Deus. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Né? A primeira menção da palavra igreja na Bíblia foi lá no Evangelho de Mateus, que Jesus falou assim, Pedro falou para Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus retorna para ele e fala, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Né? Então, você vê que Cristo e a igreja andam juntos o tempo inteiro. Quero ter uma vida com Deus, quero conhecer, quero entender. Participe de uma igreja, esteja envolvido na vida da igreja. Você vai entender
plenamente ali qual é o propósito de Deus na Terra, por que Deus está se movendo hoje com jovens, adolescentes, e vai entender de fato esse mover que Deus está fazendo. Nós temos o privilégio hoje de ter uma igreja que é em células, porque sendo em células nós podemos demonstrar a vida da igreja como ela realmente é. Que é aquele evangelho que é passado de casa em casa, Perfeito. que tem um acompanhamento individual. Então, aquele adolescente que tem 14 anos, ele não precisa, pelo menos na nossa igreja, não precisa estar com pessoas de 20. Ele pode ir numa célula de adolescente de 14 anos. E ele vai perceber que Deus fala com os adolescentes de 14 anos, tanto com aqueles de 20, 25, com casados e tudo. Então, as células é uma oportunidade... eu acho que não tem outra visão que se compara das células para um jovem, para um adolescente, conhecer a Deus de fato. Acho que a vida da igreja é a vida de Deus na Terra. Hoje eu não consigo imaginar a minha vida sem igreja. Sim. Não consigo. Né? Como muda, não consigo. Muito legal o que você falou. Muito legal. Às vezes eu falo pro João, falo para as minhas meninas assim, que se hoje eu saísse da igreja, eu não ia fazer nada. Não é? É. Não ia ter nada para fazer, a vida Falta... ia ser chata, não ia ter A gente propósito. começa a ter um senso do tanto que a vida aqui no mundo, ela não tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Que é o que a Bíblia diz, é uma vida eterna. A vida aqui no mundo ela é terrena, ela é temporária. Isso. A da igreja não. Você descobre Sim. uma vida eterna. Agora você aqui Porque nascer, viver e morrer é tão chato. Exato. Não é? É muito pequeno. Não faz sentido ser só isso. É muito mais do que isso, né, Dani? Tudo que Deus quer fazer, ele faz através da igreja. Sim. Então, se você está envolvido na igreja, você tem uma vida íntima com Deus. Que lindo. Dani, é melhor estar casada do que solteira? Total. Vale a pena mesmo? Você diz Nossa, assim, com meninas, certeza. casem no tempo certo. Caso no tempo certo e se for da vontade de Deus cedo. Pra mim foi ótimo ter casado cedo, porque eu tenho construído ministério, vida natural, prosperidade, tudo junto com o João. Então tem sido muito bonito que a gente tem vivido, né? Então eu vejo que casar é melhor do que estar sozinha, mas claro, no tempo certo, de acordo com aquilo que Deus vai fazer com você, né? Mas... Ou seja, não tem aquilo de, mas eu queria tanto estar vivendo com os meus pais ainda, porque o casamento não é isso que eu imaginei. Pra mim, não. Então, no início, assim, depois que a gente voltou da lua de mel, eu senti um baque, né? Falei, nossa, não tem mais... Que é adaptação, né? Que é a adaptação normal, né? Mas depois disso... Até triste falar, né? Mas na minha vida agora, minha família não são os meus pais. Minha família sou eu e o João. Que legal. Que a gente vai viver daqui pra frente. Sua mãe vai chorar depois. Minha mãe vai chorar. Eu te amo, mãe. Gente, a gente tá partindo pro fim. É rápido, é muito legal a sabedoria de vocês. Cada vez eu fico muito... eu não tenho nem palavras, porque eu olho pra vocês e eu falo assim, eles são tão jovens e têm tanto a oferecer, como a vida na igreja, a vida em Cristo, os princípios, tudo isso que vocês colocaram, fazem realmente a diferença para esse desfrute de agora. Vocês jovens falando do casamento como algo tão leve, com os seus contratempos, mais leve, né? Vivendo tanto na contramão daquilo que as pessoas pregam aí fora. Então, são admiráveis. Eu quero, só pra gente finalizar, eu sempre termino assim com um bate-bola. Hoje eu quero fazer, em homenagem ao casamento, eu quero fazer um momento de amor. Então, Dani, quem é... Não, vou deixar você primeiro. É ótimo. O quê? Quem é a sua esposa pra você? Ele adora falar. É um momento de amor agora. Ele é ruim de falar. Quem é? assim, E você, tô te dando um tempinho pra você fazer seu momento de amor. Quem é? Quem é a sua esposa? A minha esposa, ela tá. Não é esposa no geral, quem é a minha esposa? A sua. A minha. Ou a sua. Cara, deixa eu pensar. A minha esposa, ela foi... ela é uma pessoa que me surpreendeu. Que me ajudou a ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz. Que me ajudou a ver... que me ajudou a enxergar mais a graça de Deus. De receber aquilo que eu não mereço, né?
e que me ajudou a ver a vida de uma maneira muito mais tranquila. Por mais que possa ter responsabilidade, maturidade, que possa ter muita coisa para fazer, mas me ajudou a ver o lado bom nas coisas e a desfrutar ao invés de aturar. Então eu acho que eu poderia falar isso. A minha esposa, ela é o meu auxílio, que me ajuda sempre. Quando eu preciso, nas dificuldades, ela tá ali do meu lado. Quando precisa sorrir, ela me faz sorrir mais ainda. E ela me ajudou a ver a vida com mais cor, assim, uma vida mais feliz. Acho que a minha esposa, ela é... Não sei, acho que é isso. Um auxílio na minha vida. Pegou desprevenido. É o quê? Que é o que a Bíblia fala, né? Sua auxiliadora. Minha né? auxiliadora. Ela Vê a vida mais colorida, o arco-íris dele. porque quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito... Ele é tímido, por incrível que pareça. Eu sou tímido demais, eu sou bem na minha, assim, e ela foi, assim, totalmente o oposto. Ela é. A vida é muito mais assim, muito mais leve, muito mais tranquila. Mas os opostos, eles se atraem, e eu gosto dessa ideia. Com certeza. Porque os opostos não tem nada a ver com valores. São pessoas opostas que se complementam. Imagina se duas pessoas são totalmente introvertidas. Ninguém sai de casa. Se são duas pessoas muito extrovertidas, ninguém tem hora para falar. Né? Na minha casa, eu sou o acelerador, meu marido é o freio. Então eu sou vamos falar aquela coisa, e ele é o cara que, se deixar num diálogo, a pessoa fala 99% e ele faz. Certo? Entendi. Ele fala duas palavras. E eu aquela coisa. Então é pra ser assim. Bom, né? Mas eu acho assim, pessoas que às vezes se parecem, não é uma fórmula pra dar errado, né? Não, também Tem gente não. que é quietinha e as Você duas tende ficaram a juntas, né? buscar aquilo que falta em você. Você tende a buscar o complemento, né? Eu preciso de alguém, eu precisava de alguém que me desse uma freada também, porque senão eu vou aquela coisa, né? A ansiedade também, ele é muito mais calmo. Então a gente busca o complemento. Sim. Mas é engraçado que nós temos jeitos diferentes. Mas por o João ter tido uma criação diferente e ser homem, eu ser mulher e ter tido outra criação, já é super, sim, gritante, né? No início foi esquisito. Porque, gente, tem até uma explicação. Agora eu vou falar um pouco da minha parte aqui, tá? Tem uma explicação para isso, que são dois modelos de mundos diferentes buscando um equilíbrio. Então, você tem um modelo de mundo X, ele tem um outro modelo de mundo, de repente a gente faz assim... Mesma casa fechada. Aí o jeito lá o pessoal, tô dando exemplos porque eu não sei, mas na sua casa janta à mesa, na sua casa cada um come num lugar, na sua casa, tô dando exemplo, na sua casa as pessoas quando um tá sofrendo, todo mundo sofre. Na sua casa, quando um tá sofrendo, não, vamos nos alegrar, né, pra não parecer. Então, cada modelo de mundo é um. Quando você junta, o que vocês têm que fazer? Aí é o momento onde vocês têm que retirar a autoridade dos pais, coloca a autoridade em Deus, que vocês sabem fazer isso muito bem, para vocês montarem o modelo de mundo de vocês. Aí vocês montam o equilíbrio de vocês, e agora vocês... fazem do jeitinho de vocês. A gente criou um mundinho legal. E quem é o seu esposo pra você, pra gente finalizar? Ela dá aula, né? É que eu falo bonitinho, mas eu falo bem também. Então, o meu esposo, eu tenho aprendido muito com ele. Então, acho que em todas as áreas. O João, por ele ser muito racional, acho que é algo de homem, né? O João, ele é muito objetivo e ele me ensina demais. Porque às vezes, eu penso demais e tudo, e é muita ansiedade, eu sou muito ansiosa. O João é assim, não vai dar certo, é assim, o João me traz muita segurança. Eu acho que é algo que eu às vezes não tenho, que o João tem, que complementa demais pra mim. Segurança de tudo. Então, não tá dando uma coisa certa no trabalho, ele vai lá, me põe no colo, me ajuda, fala o que ele acha, traz a solução. Então, eu nunca estou perdida dentro de casa. Nunca estou perdida. Alguma coisa no meu ministério não deu certo com as meninas. Ele tá lá, resolve, me ajuda. Uma conta veio diferente e tal, ele vai lá, ajuda. Então, assim, ele não dá tempo de eu sofrer. Ele não dá tempo de eu desesperar, porque eu sou desesperada. Ele já vai lá e resolve. Então, o João é a minha segurança. Eu tenho visto que o João é a expressão de Cristo dentro da minha casa.
Tudo. Então, assim, apaixonado. Nossa, ler a Bíblia, ler livro. Toda vez que a gente vai no shopping, tem que passar na livraria leitura. Tem que comprar 2 livros, tem que voltar pra casa. Me explica tudo. Eu amo. Me explica, lê, fala. Ah, eu não gostei desse, eu gostei desse. Então, ele tem me mostrado que ele é apaixonado por Jesus e por isso eu tenho buscado ser mais apaixonada. Porque ele é demais. Então, assim, tudo que ele escreve, cada devocional, tudo que ele prega... Eu gosto de estar porque é meu ministério, mas porque eu admiro muito o João nisso. Então, ele também é Cristo dentro da minha casa. Falando que é melhor que eu. Olha aí. E ele também, eu creio que ele é o amor da minha vida. Não tinha como ser outra pessoa. Eu creio que Cristo, ele predestinou tudo e porque ele não teria predestinado ele para mim. Então, eu vejo que isso traz toda a segurança que eu preciso. É tudo na minha vida natural, espiritual, é a minha segurança, é Cristo, ele é... Que complemento, hein, João? Gente, o que vocês falaram aqui, veja só, você falou muito da segurança, você falou dessa visão mais colorida, né? Que ela te dá. Que é o que a mulher busca no homem e o que o homem busca na mulher. A mulher busca essa segurança e o homem busca essa vida mais leve, né? De estar ali, aquela coisa, e essa mulher, ela faz com que fique mais colorido, mais gostoso. Vocês são demais. Muito obrigada. Arrasaram. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sei que o tempo de vocês é corrido. Então eu agradeço por vocês terem vindo aqui. E que nós possamos, através desse episódio, alcançar o coração de muitos jovens, né? Para que eles possam se casar no tempo certo, escolher no tempo certo. E que essa mensagem chegue a muita gente. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, Mar. Eu que agradeço. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Pode Fica com a Dani e com o João Estival. Estou muito feliz e assistam que ficou muito bom. Beijos e até o nosso próximo episódio.